Bem, fazendo mais um vídeo sobre o Jesus histórico. Eu vi um vídeo na internet de um sujeito chamado Professor Chevitarese, acho que é assim mesmo que se pronuncia o nome. O vídeo que eu vi, ele fala sobre o destino de Jesus na cruz. Que Jesus foi crucificado e provavelmente morreu na cruz e provavelmente ficou ali e foi devorado por animais, animais selvagens, principalmente por cães, né? Aves de rapinas e cães. Ao redor de Jerusalém existiam muitas matilhas de cães e eles não devoravam só crucificados, não. Se você não tivesse esperto, estivesse andando sozinho, eles atacavam. Judeu, naquela época, eu acredito que não domesticava cachorro. Nas civilizações em geral, até um período, os cachorros não eram domesticados. Por uma questão até simples, as pessoas comiam no chão, colocavam um tapete ou uma mesa muito baixa, todo mundo sentava ao redor da mesa, um pouco deitado na a posição, e se tivesse cachorro, vocês já viram como cachorro é folgado, né? Mesmo xingando, mandando ficar no canto, eles avançam em cima da comida, da mesa, ia ser uma festa. Então, muitas culturas detestavam o cachorro, deixavam o cachorro de lado, diferente do gato, né? Existia uma idolatria até no Egito antigo pela figura do gato. O gato é um animal muito elegante, né? Eu acho que o ser humano devia ter evoluído do gato. Esse negócio de evoluir do macaco dá certo, não. O felino, ele tem características que seriam desejáveis, né? Como, mas deixa felino para lá, tu começa a falar de Jesus histórico, eu vou falar de felino. Mas a questão é que os cachorros em Jerusalém, eles andavam em matilhas e matavam pessoas. Se uma pessoa não tivesse cuidado, estivesse nas redondezas, não tivesse ninguém para ajudar, morria mesmo. E, bem, gente crucificada nem se fala, né? A pessoa ficava presa na cruz, vinham os abutres, devoravam a parte de cima, os cachorros arrancavam a parte de baixo e sumia. Geralmente, quem era crucificado, o corpo era todo comido por animais selvagens. E parece que o professor Chevitarese, ele acredita que a mesma coisa aconteceu com Jesus. Se não me engano, Bultmann, que é um dos teólogos mais importantes do século XX, um teólogo reformado, não sei exatamente qual linha, mas ele defendia uma tese desse tipo mesmo. O cachorro levou o corpo de Jesus ou na cruz, ou então entrou lá no túmulo e saiu arrastando o cadáver do sujeito e devorou depois disso, né? Só que e esse professor também ele fala da figura do José de Arimateia como sendo uma figura mitológica, apareceu ali para que não tem sentido. Essa figura não é uma figura histórica. Bem, agora é, o, a relação de Roma com os judeus é uma relação um pouco complicada e, em alguns períodos, os romanos respeitavam as tradições religiosas da Judéia.
Geralmente, os romanos respeitavam as tradições religiosas de todos os lugares, mas no caso da Judéia tinha problemas por causa de uma peculiaridade, que era a fé no Deus único. Isso acabava dando problema e que não podia ser representado por uma estátua. Isso deu problema na relação entre judeus e romanos. Romanos aqui não é necessariamente quem nasceu na Itália, não é em Roma, mas quem é cidadão romano, nasceu no Império Romano, independente do lugar. E então, como nós estávamos perto nós não, eles estavam perto da festa da Páscoa, os judeus não podem deixar pessoas penduradas na cruz e nem enforcadas. A morte de uma pessoa elevada do chão, seja por crucificação ou por enforcamento, aquilo é considerado uma maldição divina. O sujeito foi abandonado por Deus, foi amaldiçoado. E também é impuro. E como estava no período da Páscoa, é uma impureza deixar alguém pendurado em qualquer canto. Então havia a necessidade de tirar da cruz não só Jesus, como os dois outros crucificados. E fazer o que com esses corpos? Bem, jogar na Geena, né? A Geena era o lixão de Jerusalém. Tudo que não prestava eles jogavam na Geena e tacava fogo. E provavelmente os crucificados que estavam com Jesus devem ter sido jogados na Geena, no fogo da Geena. E então não precisava nem ter jogado no fogo, não. Joga lá no lixão, depois o cachorro vai lá e faz o resto. Mas, no caso dos evangelhos, narram que Jesus foi descido da cruz junto com os dois ladrões, então eu acredito que essa versão está correta. Né? O professor Chivitarese, quando ele, não sei a pronúncia, se não for essa, me desculpe, mas quando ele diz que Jesus ficou na cruz, como os demais crucificados, isso era caçar briga com os judeus num período difícil. Então, é muito mais provável de que eles tivessem sido descidos da cruz mesmo e jogados na Geena. Ou então deixado em qualquer canto para cachorro comer. Não podia ficar era pendurado, não podia ficar acima do chão. Agora, a figura de José de Arimateia, eu estava conferindo os teóricos, que é o Flusser, o Sanders e o Charles Wood, que eles trabalham com as fontes judaicas, e eles atestam a existência tanto de Nicodemos como de José de Arimateia. Nicodemos e José de Arimateia eram pessoas muito ricas, faziam parte da elite judaica, interagiam muito bem com a elite romana e eram conhecidos como pessoas muito piedosas. Então, José de Arimateia ou Nicodemos, no Evangelho, se não me engano, só fala da figura de José de Arimateia, pediu a Pilatos para descer o corpo de Jesus e sepultá-lo. José de Arimateia existia, sim. Nas fontes rabínicas isso é constatado. E o Evangelho diz que ele pediu para o sujeito, pediu para Pilatos, e como ele era uma pessoa que tinha influência nos círculos romanos e na elite judaica, não tem nada de inverossímil ele pedir para descer Jesus da cruz. Todo mundo ali sabia que os 3 crucificados iam ter que morrer antes de 6 horas da tarde, que era quando começava o Shabá, o sábado. Né? É o sábado, naquele período, para os judeus, começa às 6 horas da tarde, sexta-feira, e termina às 6 horas da tarde do nosso sábado. A Igreja Católica até hoje tem um calendário parecido, né? A missa de sábado à noite, a missa depois das 6 horas já é considerada a missa de domingo. Agora, a missa depois de 6 horas de sexta, eu acho que é considerado sexta mesmo.
Quando uma pessoa vai fazer consagração ao Sagrado Coração de Maria, que tem que assistir às missas no sábado, elas assistem sábado de manhã. Mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Mas então José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, Jesus teria que ser descido da cruz mesmo, tanto que quebraram os joelhos dos outros crucificados, porque aí eles morriam sufocados, porque para respirar eles tinham que elevar o corpo. Se eleva o corpo com a ajuda, com o apoio das pernas, se quebra o joelho, a pessoa tem que ficar fazendo igual barra, né? Segurando uma barra e ficar puxando o corpo. O cara crucificado não consegue fazer isso, não. Em pouco tempo ele morre sufocado. E é verossímil. Bem, então, como eu ia dizendo, é totalmente verossímil. A existência de José de Arimateia é correta, é verídica. E ele pedir para ficar com o corpo de Jesus e sepultá-lo é possível, sim, porque tanto José de Arimateia como Nicodemos eram conhecidos como pessoas muito piedosas. E uma das atividades das pessoas piedosas era fornecer enterro digno às pessoas mais simples ou mais pobres. E, bem, se Jesus era pobre, se era simples, não vem ao caso, não. Mas era, inclusive, oferecer também uma forma de sepultá-lo de forma mais digna. Isso era comum nas pessoas piedosas. Então, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, providenciar a sepultura dele com certos, com mirra e outros elementos, é verossímil, totalmente verossímil, e eu acredito que foi isso que aconteceu mesmo. E esses três pesquisadores também caminham para esse lado. Não estou querendo colocar na altura deles, não. Eles são grandes pesquisadores. Eu só sou só um curioso. Eu estudo o assunto, mas não sou pesquisador de alto nível de forma alguma. Nem de médio nível, talvez nem de baixo nível. Mas eu entendo um pouco desse assunto, um pouco não, entendo muita coisa desse assunto, comecei a estudar em 1990. Agora, o Flusser, aliás, esses três teóricos, eles acreditam que é pouco provável que Jesus tivesse sido colocado em um túmulo único, ou seja, só tivesse Jesus dentro do túmulo. Naquela época, os túmulos eram feitos para abrigar vários cadáveres, né? E Jesus ter sido colocado em um túmulo só com ele é questionável. Essa é a expressão que o Flusser usa, altamente questionável, Jesus ter sido colocado em um túmulo novo só para ele. Bem, mas podia ser um túmulo novo, com espaço para mais pessoas, mas que ele foi o primeiro a ser colocado, né? Creio que nada impede disso ter acontecido. Mas esse vídeo aqui eu estou fazendo só para dar essa notícia mesmo, da existência do José de Arimateia, da certeza que Jesus foi descido da cruz e da plausibilidade de seu enterro colocando dentro de uma tumba de pedra, né? Então é isso.